A segunda lei fundamental que a gente trata na nossa abordagem é a lei de causa e efeito. Vocês estão vendo escrito efeito porque está em espanhol. Mas enfim, o que essa lei de causa e efeito diz? Que a forma que a gente vê nos gráficos, estruturas, por exemplo, de consolidação que a gente tem nos gráficos, ou consolidação de preços, os mercados lateralizados, ou as figuras geométricas que a gente fala, né, de ombro, cabeça, ombro, xícara, alça, triângulos e bandeiras e tudo mais, eles são o efeito, tá? De uma causa que está por trás dos preços. E qual que é essa causa? A causa é a intenção dos players de atuarem nos mercados em busca de liquidez necessária para suas posições. E quando as posições desses players são muito grandes, por isso que eles são grandes players, esses players precisam atuar de certas formas para garantir que as suas posições sejam totalmente liquidadas dentro do mercado, ou seja, que tenha a liquidez necessária para garantir que as posições sejam efetivamente consolidadas, que os negócios sejam fechados no mercado. E isso provoca um efeito, ou seja, se a gente for ver essa estrutura aqui, a gente está vendo o seguinte, essa distribuição aqui, que é um mercado consolidado aqui, provocou essa tendência de baixa nos preços, ou seja, a tendência de baixa é o efeito de uma distribuição formada pelos players, ou seja, de uma posição vendedora que o player foi fazendo aqui ao longo desse mercado, que vendeu, até que o preço perdeu força e se deslocou para baixo, ou ganhou pressão na oferta, né? Oferta demais, pressionou o preço. Aqui é o contrário, a gente tem uma acumulação, ou seja, o mercado consolidado e os players montando posição, provavelmente isso aqui é uma montagem de posição, tá? Vou escrever aqui, ó, para ficar didático, montagem de posição. Que os players vão acumulando sua posição, acumulando, comprando, e a gente tem esse mercado altista depois como efeito dessa causa que foi o mercado consolidado em função de uma acumulação. Até aí a gente está vendo a parte gráfica. Agora, quando a gente vai para a parte conceitual, que é a mais importante, eu tenho o efeito como o movimento que é feito nos preços baseado numa causa que é a intenção da atuação dos players. Ou seja, Down dizia, uma das coisas que Down dizia, Charles Down, é que os preços contam tudo. Ou seja, o preço é a primeira coisa que reage quando qualquer coisa acontece no mercado. Quando qualquer evento acontece, o preço é o primeiro a sofrer uma reação, a sofrer uma interferência. Depois isso cai no balanço das empresas, depois isso aparece nas análises fundamentalistas, depois isso aparece numa figura geométrica, num ombro, cabeça, ombro formado, mas de imediato aconteceu alguma coisa e quanto maior esse evento é, mais reação os preços têm. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa aqui, o preço reage de imediato. Ou seja, existe no mercado uma lei chamada de causa e efeito. Você tem a parte fundamental dessa lei que é a causa é a intenção dos players, baseado no sentimento de mercado, desse mercado estar positivo ou negativo, pessimista ou otimista, e baseado nesse sentimento, os players vão atuar de formas diferentes para tentar ganhar dinheiro nesse mercado, obviamente, né? Vão especular em cima disso para tentar ganhar dinheiro, baseado nesse sentimento, vão comprar ou vender. E esse sentimento que vai gerar intenção nos players e vai fazer com que eles atuem de certa forma programada e lógica dentro do mercado. Isso cria um efeito nos preços, uma variação de preços específica. É por isso que a gente fala o seguinte, quando a gente entende essas leis, a gente consegue operar a causa e não o efeito. Por quê? O efeito está sempre muito atrasado. Por isso que a gente diz que quem opera figura gráfica, por exemplo, está sempre atrasado, porque ele está operando o efeito, e o efeito já passou. A intenção é que eu quero saber, porque se eu operar a intenção, a causa, eu vou pegar esse efeito todo. Agora, quando eu tenho que operar o efeito, quando eu percebo o efeito, ele já está aqui na frente, e eu já estou no final disso, e é por isso que eu tomo tanto stop às vezes, por isso que as pessoas tomam tanto prejuízo no mercado. Eu vou dar um exemplo para você. Às vezes você tem lá o seu setup, para quem já está operando, familiarizado com isso, às vezes você tem o seu setup lá de operar tendência. Mas quando você percebe que o mercado está em tendência, o mercado já está aqui, ó. Aí você entra. Você entrou, o mercado começa a consolidar. Aí ele te dá stop, stop, stop. Aí aqui no final você percebe, opa,
O mercado está consolidado, agora eu vou usar o meu setup de consolidação que o fulano me ensinou. Aí você entra bem aqui, o mercado já está revertendo. Aí quando ele reverte, ele já está aqui, ó. Aí você fala assim, opa, não é consolidação mais, já é uma reversão. Vou usar o meu setup de reversão que eu aprendi com aquele outro cara. Só que quando você começa a usar o seu setup de reversão, ele já está numa tendência. Aí você toma stop de novo. E aí ele muda para tendência, você ainda está usando o setup de reversão. Quando você percebeu que o mercado está em tendência, aí você fala, vou usar o meu setup de tendência agora. Aí ele já entra em consolidação de novo. E você fica o tempo todo operando atrasado, tomando stop, 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 e é por isso que a coisa não evolui para você. O que a gente tenta fazer aqui é seguir a pessoa certa, seguir as pessoas certas, ou seja, buscar entender a intenção dos grandes players do mercado que vão provocar um efeito que é o deslocamento do preço e operar junto com os grandes, que é operar a causa. Essa é a lei de causa e efeito.